A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Terceira parte, capítulo 15, Aprendendo Sempre. Atingi o sentido oculto das explicações. O cooperador queria dizer, naturalmente, que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta terrestre. Era o similia similibus em ação, cumprindo-se os ditames da lei do progresso. Castigando-se e flagelando-se mutuamente, alcançariam os desviados a noção do verdadeiro caminho salvador. Fitei a infeliz e expus meu propósito de auxiliá-la. É inútil, esclareceu o prestimoso guarda, equilibrado nos conhecimentos de justiça e seguro na prática pelo convívio diário com a dor. Nossa desventurada irmã permanece sob a alta desordem emocional, completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava ocorrências comuns e, acentuando extravagâncias por demonstrar falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. Chamada ao testemunho edificante da abelha operosa na colmeia do lar, preferiu a posição da borboleta saltitante, sequiosa de novidades efêmeras. O resultado foi funesto. Fim do parto difícil, sobrevieram infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Soubemos que nos últimos instantes os vagidos do filhinho tenro despertaram-lhe os instintos de mãe e a infortunada combateu ferozmente com a morte, mas foi tarde. Jungida aos despojos por conveniência dela própria, tem primado aqui pela inconformação. Vários amigos e visitadores em custosa tarefa de benefício aos recém-desencarnados têm vindo à necrópole tentando libertá-la. A pobrezinha, porém, após atravessar existências de sólido materialismo, não sabe assumir a menor atitude favorável ao estado receptivo do auxílio superior. Exige que o cadáver se reavive e supõe em atroz pesadelo, quando nada mais faz senão agravar a desesperação. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Indaguei, porém, o laço fluídico que a ligava ao invotório sepulto e observei. Vê-se, entretanto, que a mísera experimenta a desintegração do corpo grosseiro, em terríveis tormentos, conservando a impressão de ligamento com a matéria putrefata. Não teremos recursos para aliviá-la? Tomei a atitude espontânea de quem desejava tentar a medida libertadora e perguntei: quem sabe chegou o momento? Não será razoável cortar o grilhão? Que diz? Objetou surpreso o interlocutor. Não, não pode ser. Temos ordens. Por que tamanhas exigências? Insisti. Se desatássemos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência, abandonada, como possessa de revolta a destruir o que encontrasse. Não tem direito, como mãe fiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino. E como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com a semeadura. Quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma, quando humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados,
que deixou no mundo, então será libertada e dominará sono reparador em estância de paz que nunca falta ao necessitado reconhecido as bênçãos de Deus. A lição era dura, mas lógica. A infortunada criatura, alheia à nossa conversação, prosseguia gritando, qual de mente hospitalizada em prisão dolorosa. Tentei ampliar as minhas observações, mas o servidor chamou-me às outras zonas de onde partiam gemidos estridentes. São vários infelizes na vigília da loucura, disse calmo, e designando um velhote desencarnado de cócoras sobre a própria campa, acrescentou, venha e escute-o. Acompanhando meu novo amigo, reparei que o sofredor mantinha-se igualmente em ligação com o mundo. Ai, meu Deus, dizia, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? Observando-nos a aproximação, rogava súplice. Quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Debalde, enderecei-lhe as palavras de encorajamento e consolação. Não ouve, informou o sentinela obsequioso. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. E como vê, não podemos, em sã consciência, facilitar-lhe a retirada, porque iria castigar os herdeiros e zurzi-los diariamente. Por que não pudesse dissimular o espanto que me tomara o coração, o servidor otimista acentuou. Não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que, do fundo escuro do sepulcro, se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Tal o estado deplorável de suas consciências atraída para as trevas pesadas. Sem fugir ao padrão de tranquilidade do colaborador cônscio do serviço a realizar, acrescentou. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. Nesse instante, Jerônimo chamou-me a postos. Agradeci ao amável informante, profundamente emocionado pelo que vira, e despedi-me incontinente. Esvaziara-se de companheiros encarnados a necrópole e o próprio coveiro dirigia-se à saída. Foi comovente o adeus entre Dimas e a genitora, que prometeu visitá-lo sempre que possível. Após agradecimentos mútuos e recíprocos, votos de paz, sentimos-nos, enfim, em condições de partir por nossa vez. Antes, porém, minha curiosidade inquiridora desejava entrar em ação. Como sentiria Dimas agora? Não seria interessante consultar-lhe as opiniões e os informes? Testemunho valioso poderia fornecer-me para qualquer eventualidade futura de esclarecer a outrem. Em minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna, e no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Nosso dirigente percebeu-me o propósito e falou bem-humorado. Pode perguntar a Dimas o que você deseja saber. Manifestei-lhe reconhecimento enquanto recém-liberto aqueceu bondoso aos meus desejos. Sente ainda os fenômenos da dor física? Comecei. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. E os 5 sentidos? Tenho-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer. Mas esse desejo não é incômodo torturante. E a sede? Sim, embora não sofra por isso. Ia continuar o curioso inquérito, mas Jerônimo, sorridente, desarmou-me a pesquisa, asseverando. Você pode intensificar o relatório das impressões quando desejem
interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte, certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sorrimos todos ante meus impulsos juvenis de saber e, amparando Dimas carinhosamente, efetuamos satisfeitos a viagem de volta. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa Cristina Albuquerque.